Está começando o programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil, corretor de imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz. O programa Empresas e Profissionais do Paraná, maravilhosos parceiros sociais e agentes realizadores e incríveis palestrantes. Iniciamos nessa noite a transmissão da 8ª Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde. Nosso palestrante que nos honra abrindo esse grandioso evento é Sidney Cardoso da França, vice-presidente da Federação Elos Internacional da Comunidade Lusíada. E o tema é a inteligência invisível no meio ambiente. Olá, eu sou Sidney Cardoso da França, estou vice-presidente internacional da Federação Internacional Elos da Comunidade Lusíada. Essa parceria do Elos Internacional com o nosso companheiro, prezado amigo Devanil, vem de encontro à incansável bandeira que nós atuamos nas nossas praias aqui. Eu estou em Praia Grande, Baixada Santista, Estado de São Paulo. É um projeto que desenvolvemos há muitos anos com crianças, jovens, a comunidade escolar, em relação à preservação do meio ambiente das nossas praias. Com parceria com ONGs, com outras entidades, realizamos periodicamente mutirões, de modo a conscientizar não apenas a população da cidade, mas um grande número de turistas aqui. E quando se tem um projeto, um programa dessa natureza da Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde, nós atuamos e participamos e com muita alegria. Parabéns a Devanil mais uma vez. Como engenheiro e com especialização em engenharia de saneamento e controle de poluição também. Ações são possíveis quando se fala em inteligência invisível ambiental. E ações eficientes e eficazes. Diversas ações no campo da inteligência invisível no meio ambiente, utilizando a inteligência artificial de forma discreta, gerando benefícios ambientais. É pensar no todo, pensar no conjunto, numa ação que pode transformar em grandes projetos com um grupo, uma comunidade de pessoas envolvidas. Por exemplo, a inteligência artificial invisível, monitoramento ambiental em tempo real. Como assim? Pode ser aplicada em larga escala, usando dados de sensores satélites, para monitorar o desmatamento, a poluição e a saúde de ecossistemas. Uso de sensores invisíveis e drones. A inteligência artificial, analisando dados e otimizar a irrigação. O uso de fertilizantes, reduzindo o desperdício de água e de recursos também. A previsão de desastres naturais. Algoritmos de inteligência artificial podem processar grandes volumes de dados ambientais e prever ainda riscos como enchentes, incêndios, florestas, picos de poluição, permitindo
ações preventivas mais eficazes. Riscos de enchentes, incêndios florestais, picos de poluição, permitindo ações preventivas mais eficazes. Ainda, otimizar consumo de energia. Em casas inteligentes e industriais, a inteligência artificial pode monitorar e controlar o consumo de energia de forma autônoma, ajustando climatização, iluminação e outros sistemas para maximizar a eficiência energética, sem a intervenção do usuário. A gestão de resíduos e poluição, também a inteligência artificial pode otimizar as rotas de coleta de lixo, reduzir poluição do ar, poluição da água, por meio da detecção de volumes de contaminação e até mesmo ajustar a restaurar recifes de corais danificados. Ações se fazem necessárias. O eu dar lugar ao nós, o comprometimento, o pertencimento ao meio ambiente. Possamos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar, para ajudar a comunidade, a sociedade. Ações na conservação pode ser utilizada para monitorar a fauna, a flora, detectar mudanças em ecossistemas, auxiliar na preservação de espécies ameaçadas, tudo de forma autônoma. Combate no desmatamento, plataformas para analisar imagens de satélites, monitorar o desmatamento, permitindo as ações de combate sejam mais ágeis, sejam mais eficientes. Purificação da água, remover nanoplásticos da água. Essas partículas são revestidas com uma substância adesiva que se liga aos poluentes, permitindo remoção em um ímã. Impacto energético, a operação de grandes sistemas de inteligência artificial. Impacto energético é a operação de grandes sistemas de inteligência artificial consome uma grande quantidade de energia, o que gera debate, com certeza, sobre o balanço entre benefícios de tecnologia e seu próprio impacto ambiental. A busca por uma inteligência artificial sustentável tem se tornado prioridade de muitas empresas, otimizando rotas para reduzir o consumo de combustível. Empresas de logística usam inteligência invisível para otimizar rotas de entrega ou com base em previsões meteorológicas e de trânsito em tempo real. Otimização de rotas para reduzir o consumo de combustíveis. Empresas de logística usam inteligência artificial para otimizar rotas de entrega com base em previsões meteorológicas e com base também no trânsito em tempo real.
o desenvolvimento de materiais sustentáveis, que funciona de forma invisível para o olho nu, para o olho humano. Tem sido usado para criar plásticos biodegradáveis e outros materiais mais sustentáveis a partir de resíduos como o talo de couve. Podemos perceber que é possível, sim, a tecnologia está a serviço do homem, da humanidade. A tecnologia está para beneficiar o homem, sendo que o homem e o ser humano jamais será substituído. A inteligência humana jamais será substituída. O comprometimento meu, o comprometimento seu, comprometimento em forma de cascata, em forma de dominó, é um efeito exatamente dominó. Agora vamos ver e ouvir a palestra da diretora do PROCON de Maringá, Coronel Aldilene Rocha. E o tema é o PROCON e o meio ambiente. Olá, nós estamos participando da 8ª Conferência Nacional Digital do Meio Ambiente e Saúde. Eu sou a Coronel Aldilene Dias Rocha, eu trabalhei 35 anos na Polícia Militar, fui a única mulher que comandou a Polícia Militar do Estado do Paraná e hoje eu estou diretora do PROCON. E estamos desenvolvendo alguns projetos no PROCON voltados especialmente para sustentabilidade ambiental e consumo consciente, porque nós entendemos que os recursos não são inesgotáveis da natureza e nós precisamos trabalhar de forma muito consciente, preservando o meio ambiente, não só para gerações futuras, mas para a nossa própria sobrevivência. Se nós esgotarmos todos os recursos, nós não teremos condição de sobreviver nesse planeta. Então estamos trabalhando a questão da economia dos recursos, por exemplo, água, energia, a própria madeira, né, que é feito papel, outros minerais que não são extraídos do nosso solo e também a preservação dele não poluindo. Muitos produtos que são lançados na natureza, eles ficam muitos anos para ser degradados e isso causa a poluição, impede a procriação normal dos habitats que nós temos, seja flora, seja fauna, seja a água limpa, né? Muitas fontes acabam sendo entupidas, sendo destruídas ou obstruídas e isso contamina a água, diminui o fluxo de água e nós temos uma série de problemas que nós não percebemos ao longo do tempo, porque nós nos preocupamos com a nossa vidinha e esquecemos de ver o todo. Só que o ser humano, ele não vive isolado, ele vive em sociedade e ele depende do meio ambiente à sua volta para que ele possa sobreviver. Então ele precisa de temperatura adequada, ele precisa de água, ele precisa de um ar saudável. E lembrando que nos próximos anos já tem previsão de que nós teremos problema com a água potável, ou seja, a água será comercializada e não será pelo preço hoje, uma taxa mínima, será um preço que talvez seja absurdo e insustentável ou impossível de adquirir por alguns. Para que nós não cheguemos nesse patamar, nós precisamos começar a trabalhar hoje.
É evidente que os danos que já foram provocados, nós não temos como restaurar, mas nós podemos nos preocupar com o futuro e permitir que esse uso consciente possa nos permitir ter um planeta que nos permita de fato sobreviver. Agora, como que nós podemos fazer isso? Consumindo de forma consciente. Como? Não comprando aquilo que eu não preciso. Você sabia que há uma pesquisa que 80% daquilo que nós compramos, nós descartamos em até 3 semanas? Então, muitas coisas delas, nós de fato não precisamos. Nós compramos porque nós desejamos e não necessitamos. Só que nós precisamos comprar aquilo que é necessidade e não aquilo que é desejo. É evidente que nós podemos saciar alguns dos nossos desejos, mas desde que isso não seja prejudicial. Nós precisamos entender que a sobrevivência do ser humano é muito mais importante do que apenas a economia. Então nós precisamos equilibrar a economia com a sobrevivência do ser humano. E nós não podemos pensar só no hoje, precisamos pensar no amanhã. Porque quantos anos você vai viver? Qual que é a perspectiva de vida hoje do ser humano? 80 anos? 85 para algumas nações? Se nós pensarmos nisso, temos muito para viver. Ou seja, vamos tirar muita coisa da natureza. E nós precisamos começar com medidas pequenas, por exemplo, economizando água, não lavando calçada, varrendo calçada com água potável, fazer o reaproveitamento de água, varrermos ao invés de jogarmos a água no chão. Nós podemos, no banho, tomar banhos mais rápidos, fechar a torneira enquanto nós estamos nos esfregando, né, fazendo a própria higiene. Quando estamos lavando a mão, escovando os dentes, nós podemos perfeitamente desligar a torneira enquanto nós fazemos isso, tá? Então, a energia é a mesma coisa. Nós precisamos, se não estamos usando, desligar, tirar da tomada. E parece que não é significativa a economia, mas essas economias são significativas. Outra coisa, alimentos, fazer o reaproveitamento dos alimentos, fazer compostagens, não jogar alimentos fora. E como é que nós jogamos o alimento fora? Quando eu compro demais, não utilizo esses alimentos, né? Ou faço grandes quantidades e jogo fora. Quando eu posso reaproveitar, eu posso doar, porque existem muitas instituições que precisam de alimentos, existem muitas pessoas que precisam do alimento. Então, se eu dou para alguém em condição de ela fazer o uso desses alimentos, eu não estou desperdiçando. Ou se eu reaproveito em casa. Se, por exemplo, sobrou arroz, eu posso fazer uma torta, eu posso fazer um bolinho, eu posso reaproveitar esses alimentos ao invés de eu jogar fora. Então, eu preciso entender que isso é desperdício. E quando eu jogo diretamente na natureza, sem fazer o descarte correto, eu contamino os lençóis freáticos. Eu deixo a terra menos produtiva. Eu contamino quando eu jogo óleo de cozinha no solo, que também contamina a água. Por isso, nós precisamos ter consciência ao comprar e ao consumir. Fazer a reciclagem corretamente, fazer a economia circular, ou seja, fazer o constante reaproveitamento das coisas. Quando nós fazemos isso, nós tiramos menos matéria-prima da natureza, reaproveitamos o que nós temos e preservamos a natureza também. Se nós não jogamos as coisas no solo, na água, nós preservamos também a natureza e garantimos a nossa sobrevivência. Por isso, nós precisamos estudar sobre a sustentabilidade, sobre o meio ambiente, o que cada um de nós individualmente podemos fazer e qual é esse impacto, a repercussão disso na natureza como um todo. Lembre-se, o fato de você jogar 1 litro de óleo na natureza, você está contaminando a água, e não só a tua água, você contamina para todas as pessoas. Por isso, comece a estudar um pouco, pare um pouquinho para pensar qual é o impacto que você está gerando negativamente na natureza e o que você precisa mudar na tua cultura, no teu conhecimento,
para que esse impacto negativo se torne um impacto positivo. Por isso, vamos consumir de forma consciente, vamos consumir só aquilo que nós necessitamos, não vamos comprar mais do que nós precisamos e vamos comprar coisas que durem mais. Se eu compro coisas que durem mais, significa que eu não preciso ficar comprando constantemente a mesma coisa. Significa que não está sendo extraído na natureza essas matérias-primas. E uma coisa que você precisa lembrar: quanto tempo a natureza precisa para ser restaurada? Quantos anos nós precisamos para que uma tâmara, por exemplo, venha a produzir? Quantos anos nós precisamos que uma árvore leva para ela estar na idade adulta e para que ela traga o benefício para a natureza? Por isso nós precisamos repensar o que temos feito, como temos feito, e pensar que nós produzimos um impacto na natureza. Sabe aquela história que uma andorinha só não faz verão? Ela não faz verão, mas ela faz a diferença aonde ela vive, na comunidade que ela vive e na cidade onde ela vive. Vamos pensar nisso? Vamos ver e ouvir agora a palestra de Eunildo Zanchin, superintendente da AMETRO, Secretaria de Assuntos Metropolitanos e Institucionais da Prefeitura Municipal de Maringá. E o tema é o papel da Metro na região metropolitana de Maringá. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui participando da 8ª Conferência Nacional Digital do Meio Ambiente e Saúde. Meu nome é Eunildo Zanchin, o Nildão, popularmente chamado, e estou como superintendente da Secretaria de Região Metropolitana de Maringá, a Metro. Gostaria de agradecer esse convite e nessa noite conseguir partilhar com vocês qual o papel da Metro e o que é a Metro dentro do município de Maringá e da região metropolitana e o que nós podemos fazer e o que nós estamos fazendo. A Metro foi criada para restabelecer um contato, uma proximidade com os municípios vizinhos aqui de Maringá, fazendo um trabalho de política local, aproximando as cidades em todos os aspectos, em todas as suas características e em todas as prescrições que os municípios têm, desde mobilidade urbana, saúde, enfim, tudo que liga as cidades, que são cidades parceiras. Posso citar um exemplo para você: o rebaixamento da linha férrea do município de Maringá a Sarandi. É um projeto que a Metro tem acompanhado de perto a resolução, que liga os dois municípios, as mesmas diretrizes, a mesma comodidade, a mesmo eixo metropolitano que nós temos. E é isso, não só na mobilidade, mas em outros trabalhos que fazem também diante da necessidade das políticas públicas que existem entre os municípios correlacionados e vizinhos entre si. Além de tudo, nós também auxiliamos e ajudamos os municípios na captação de recursos oriundos para cada dos municípios. Damos as nossas orientações técnicas e ajudamos os municípios a tirar alguns nortes diante da vocação de cada um para a formação. É na questão da industrialização que nós estamos prontos e próximos para que a gente possa ajudar estas cidades vizinhas e as pessoas que lá querem realmente se instalar e estar próxima e conseguirmos ter um resultado positivo junto com as cidades vizinhas nossas. Além de tudo, um fortalecimento institucional entre as cidades. Isso é importante. Estar pronto das cidades para que os gestores, os prefeitos, os cidadãos saibam o que está acontecendo realmente dentro das cidades vizinhas, que nós conseguimos promover políticas públicas com resultados
desde a mobilidade, transporte público, enfim, essa série de trabalhos que há necessidade. Então foi pensada dessa forma essa criação desta secretaria tão volumosa e tão importante no meio de articulação para desenvolvimento de todas as cidades. Bom, gente, nós passamos aqui por uma breve explicação e eu queria agradecer muito o convite novamente de estar aqui nesta conferência que é importante. E muito obrigado a todos, e que Deus abençoe a nossa região metropolitana e que nós conseguimos consolidar resultados e trabalhos ainda melhor para que o cidadão seja beneficiado. Vamos chamar agora a Andrea Vancini, da Secretaria de Esportes do Governo do Paraná, Regional Maringá. E o tema é o som e o ritmo para a saúde humana. Boa noite a todos. Meu nome é Andrea Vancini, sou cientista política e hoje estou atuando como chefe do Escritório Regional do Esporte do Paraná, aqui em Maringá. Cuido de 30 cidades. Quero agradecer aos organizadores da 8ª Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde de 2025 e pela oportunidade de debater uma pauta tão importante como o tema, o som e o ritmo para a saúde humana. E falar do som e o ritmo, como eles podem influenciar na saúde e de que maneira as políticas do esporte podem potencializar essa pauta. Muitas vezes associamos a música e o ritmo apenas ao lazer, mas na realidade eles são mais do que ferramentas poderosas para o bem-estar físico, mental e social. Eles são inclusão. O corpo humano ele responde naturalmente ao som. E na fisiologia, estudos mostram que quando ouvirmos música, reduzimos a pressão arterial, diminuímos o nível de estresse e modulamos a produção do hormônio, como a serotonina e dopamina, no nosso cérebro. O ritmo e movimento, quando conectados, seja numa dança, numa caminhada, numa atividade física com música, nosso cérebro sincroniza os movimentos, gerando uma sensação de fluidez e prazer. Já na saúde mental, práticas como a musicoterapia já são utilizados em hospitais e centros de reabilitação para melhorar a conexão, concentração, redução de ansiedade e promover a inclusão social dos pacientes. Ou seja, o ritmo, o som não são apenas artes, mas também cuidado em saúde. No esporte, o ritmo se revela de várias formas. Já foi comprovado que em corridas, músicas em determinadas batidas, elas aumentam a resistência e a motivação do atleta. Já nas modalidades coletivas, o ritmo da equipe é fundamentada com a cooperação e estratégia a partir do ritmo. Em atividades recreativas, como zumba, capoeira, ginástica e danças de salão, o som e o ritmo estimulam a participação de diferentes grupos e faixas etárias de idade. Isso mostra que o esporte, quando associado ao som e ao ritmo, vai além da performance. Ele também torna-se inclusivo, terapêutico, preventivo, promovendo a saúde física e mental do indivíduo. O papel da política do esporte, ele entra em vários pontos centrais. Como a política pública do esporte pode contribuir e ampliar esses impactos.
Então tem algumas frentes, como programas comunitários que criam espaços públicos onde música, dança, esporte se integram. Isso pode ser levado então às praças, com atividades rítmicas, projetos de percussão corporal, grupos de dança popular e ginástica musical. Já na educação e esporte escolar, quando inseridas as práticas rítmicas no currículo esportivo, como jogos com músicas, danças regionais e modalidades que unem ritmos, movimentos, isso não só desenvolve a habilidade motora das crianças, mas também fortalece a identidade cultural daquele grupo, né, daquela sociedade. A saúde preventiva cria-se as políticas do esporte para dialogar diretamente com a saúde pública, criando academias ao ar livre, com aulas de ritmos, caminhadas musicais e parcerias com centros de reabilitação. Então tem ali um vínculo, né, com todas essas áreas. Já na inclusão social e acessibilidade, projetos esportivos que utilizam música e ritmos podem ser adaptados para as pessoas com deficiências, idosos e jovens em situação de vulnerabilidade. Porque o ritmo, afinal, é universal e une diversas realidades. Então, a gente pode colocar isso até na valorização cultural, criando a política esportiva, que pode abraçar práticas culturais que têm no seu ritmo a essência, como capoeira, maracatu, samba de roda, reforçando a diversidade brasileira como recurso de saúde e cidadania. Então, olha que legal, gente. Até em estudos, né, da American College of Sports Medicine, mostrou que treinar com música pode aumentar em até 15% a resistência física. Ritmos regula os batimentos cardíacos, melhora a coordenação motora e reduz a percepção do esforço durante o exercício físico. Já na prática esportiva, isso significa mais foco e mais energia e bem-estar. O som organiza o movimento e o ritmo impulsiona a performance. E juntos eles transformam o esporte em uma ferramenta de saúde integral. Então, se a gente une esta força natural ao esporte e se tivermos ainda as políticas públicas que reconheçam esse potencial, podemos oferecer à sociedade não apenas a atividade física, mas também a saúde integral, pertencimento e alegria de viver, porque é isso que causa, né, fisiologicamente essas sensações. Então, agora ao final, eu vou deixar aqui para vocês uma provocação. Se o ritmo já pulsa em nós e que nós possamos transformar esse compasso em movimento coletivo, imagine isso tudo sustentado por políticas do esporte que promovam saúde, inclusão e bem-estar. Então, assim, eu deixo essa reflexão para vocês. Agradeço imensamente a organização por ter me convidado a conversar a debater sobre essa pauta tão importante. Fico à disposição de todos. A minha rede social é Andrea Avancini no Instagram. Vocês podem entrar no direct e fazer perguntas, questionamentos, que eu respondo para vocês. E deixo novamente aqui a minha gratidão em participar desta conferência nacional. Desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada. Chamamos agora o contador Oswaldo Padovini, do Ecomar Contabilidade, que é o agente transmissor deste evento nesta noite. E o tema é a contabilidade e o meio ambiente. Eu não sou palestrante, meu negócio é contabilidade, né? Então eu vou lançar mão de algumas anotações que eu fiz. E dizer que a contabilidade ambiental vem cada vez mais ganhando relevância no mundo atual, porque ela conecta a posição financeira das empresas com a responsabilidade socioambiental. Ela não se limita apenas a registrar os fatos econômicos, mas também evidencia os impactos das atividades empresariais no meio ambiente. Alguns pontos que mostram a importância
dessa evidência são a gestão sustentável, que permite identificar, mensurar e controlar os custos ambientais, como o tratamento de resíduos, controle da poluição, preservação de recursos naturais e ajudando as empresas a adotar práticas mais sustentáveis. A redução dos riscos. Empresas que monitoram seus impactos ambientais reduzem risco de multas, sanções legais e danos à reputação por descumprimento das normas ambientais. A transparência e a credibilidade. Ao apresentar relatórios que incluem informações ambientais, a empresa mostra a responsabilidade social e ambiental, o que fortalece a sua imagem diante de investidores, clientes e sociedade. Decisões estratégicas. Os dados da contabilidade ambiental auxiliam na tomada de decisões sobre investimentos em tecnologias limpas, eficiência energética e gestão de recursos. Valor agregado e competitividade. Em um mercado cada vez mais exigente, organizações que adotam práticas de responsabilidade ambiental ganham destaque e confiança, podendo atrair novos clientes e parceiros. Contribuição global. Em tempos de mudanças climáticas e degradação ambiental, a contabilidade ambiental ajuda a alinhar empresas às metas globais de desenvolvimento sustentável, como o ODS da ONU. O ODS é Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Em resumo, a contabilidade ambiental é fundamental para integrar a dimensão econômica e a responsabilidade socioambiental, garantindo que o crescimento das empresas ocorra em harmonia com a preservação do planeta. A contabilidade ambiental é fundamental no mundo atual, porque permite medir e controlar os impactos das atividades empresariais no meio ambiente. Ela contribui para a gestão sustentável, reduz riscos legais, aumenta a transparência com a sociedade e fortalece a imagem das empresas. Em um cenário de mudanças climáticas e maior cobrança por responsabilidade socioambiental, torna-se um instrumento estratégico para unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental. O conceito da contabilidade ambiental pode ser definido assim. Contabilidade ambiental é o ramo da contabilidade que identifica, mensura, registra e evidencia os eventos e transações relacionados ao meio ambiente, permitindo avaliar os impactos das atividades empresariais sobre os recursos naturais e fornecer informações úteis para a gestão sustentável e a transparência com a sociedade. De forma prática, ela busca mostrar quanto a empresa gasta para prevenir, reduzir ou reparar os danos ambientais e quais são os benefícios econômicos e sociais que essas ações geram. Ligação da contabilidade ambiental com a sustentabilidade e ESG. Sustentabilidade. Mensura custos e investimentos ambientais, permitindo alinhar crescimento econômico. Ambiental. Evidencia indicadores de impacto e investimentos em práticas sustentáveis. Social. Demonstra como a gestão ambiental gera benefícios para comunidades e colaboradores. Governança. Garante transparência, relatórios confiáveis e prestação de contas para investidores. A importância da contabilidade ambiental para as empresas. No contexto de contabilidade ambiental, é o controle de custos ambientais, que identifica e reduz despesas com resíduos, energia elétrica, água, esgoto, multas, consumos de papéis e etc. Atendimento à legislação. Assegura conformidade com as normas ambientais e evita sanções governamentais. Transparência e credibilidade. Fortalece a imagem da empresa perante seus clientes e seus investidores. Vantagem competitiva.
Abre portas em mercados que valorizam práticas sustentáveis. Decisões estratégicas. Apoia investimentos em tecnologia limpa e uso eficiente dos resíduos disponíveis. Atração de investidores da ESG. Torna a empresa mais atrativa em um mercado voltado para a sustentabilidade. Nós do Ecomar Contabilidade, participando deste evento, cuja missão foi falar do tema contabilidade ambiental, convocamos todas as pessoas e empresas, em especial o setor privado, a partir de agora, colocar em prática as ações que promovam a preservação e conservação do meio ambiente. O Ecomar Contabilidade disponibiliza, através de profissionais da área do meio ambiente, a criação de projetos ambientais às empresas de pequenos, médios e grandes portes. Muito obrigado. Chamamos agora Bonfilho Xavier Júnior, da Hidrolife, e o tema é o que é a água de nosso dia a dia. Olá pessoal, eu sou o Bonfilho, sou engenheiro químico, estamos aqui participando da 8ª Conferência Nacional Digital pelo Meio Ambiente e Saúde 2025. Vou me apresentar primeiro para vocês. Como eu disse, eu sou engenheiro químico, sou engenheiro ambiental também, sou diretor do grupo Hidrolife. A Hidrolife é uma empresa que trabalha com sistemas de potabilidade de água. Então o nosso tema aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre água. Sou engenheiro ambiental também, trabalhei mais de 20 anos, dentro de algumas empresas aí, nacionais e multinacionais. Trabalhei na Cargill, fui gerente da Cargill, fui gerente da Louis Dreyfus Company, fui gerente da Cocamar, uma cooperativa nossa aqui da nossa região, Maringá. E também fui professor, temos aula aí há algum tempo, desde na universidade, no curso de Engenharia Química, como também somos fundadores do técnico em Química na cidade de Maringá e na cidade de Paranavaí, no Paraná. E a Hidrolife, como eu estava dizendo para você, é uma empresa que trabalha com sistemas customizados e soluções criativas e inteligentes voltadas para a água. Para quê? Justamente para trazer o bem social para a população, para o bem social para todos que utilizam da água. Na verdade, a água é o nosso bem mais precioso que nós temos no nosso planeta Terra. Não vivemos sem água. Boa parte do nosso corpo, do nosso entorno, da nossa vida, ela vive em função da água, ela é feita da água. E a Hidrolife nada mais é que presta serviços referentes a sistemas de potabilidade. Então o nosso carro-chefe, nós temos uma portaria, que é a portaria 888, que revogou a antiga portaria 530, MS 530, e essa portaria, GM/MS 888, foi revogada em 2021, ela traz formas de como que deve ser feito para pessoas que tenham, por exemplo, captações e utilizações de água que não venham de ordem pública, Por exemplo, captações subterrâneas como o poço artesiano, captações superficiais como minas, nascentes, lagos, rios, entre outros. Então lá ela traz todos os parâmetros e as formas como que a gente deve estar fazendo o devido tratamento e os devidos controles para que a gente garanta que a gente tenha uma água de qualidade e que a gente possa utilizar essa água no dia a dia. Dentre elas, nós fazemos algumas análises, nós temos um laboratório homologado pela Vigilância Sanitária, onde nós fazemos algumas análises físico-químicas de potabilidade. Eu trouxe aqui para vocês alguns equipamentos, trouxe, por exemplo, um turbidímetro. Às vezes vocês escutam falar, poxa, turbidez, como é que é? Turbidez nada mais é que vai medir o nível de como que está a turbidez, como é que está a coloração, como que a sua água está. Se ela está turva, se ela não está turva, e que nível de turbidez que ela está mensurando, que nível de turbidez que a sua água está. Então esse equipamento serve justamente para isso. Em paralelo, a gente tem aqui, por exemplo, um colorímetro que vai medir exatamente a cor da sua água. Se a sua água realmente ela é límpida, se ela é cristalina, se ela tem uma cor um pouco puxada mais para o amarelo, ou se ela tem uma cor um pouco puxada, às vezes esbranquiçada. Muitas vezes o olho humano não percebe, mas são esses equipamentos que vão medir essas variáveis no dia a dia.
assim como eu trouxe aqui para vocês também, um pH, né? Onde a gente mensura também o pH da sua água, né? Temos aqui um clorotester, que ele vai fazer a medição de cloro residual, enfim. Então nós temos todo um laboratório homologado, onde nós fazemos, né, várias análises aí físico-químicas, microbiológicas, voltadas para atender essa portaria 888 do Ministério da Saúde. E também fazemos o tratamento da sua água. Por quê? Porque a sua água, ela não é isenta de micro-organismos. Nós temos micro-organismos presentes no ar. Então é muito importante que a gente tenha uma segurança alimentar para todas as pessoas, né, para os estabelecimentos, principalmente, né, estabelecimentos que trabalham com restaurantes, enfim, que envolvem toda uma alimentação voltada para o ser humano. A gente precisa fazer os devidos, em alguns casos, correções de pH e também a cloração, né, onde a gente utiliza, por exemplo, né, de alguns sistemas que já são, né, inteligentes, totalmente automáticos, para poder justamente fazer o tratamento da sua água. Então aqui é só um exemplo que nós temos, por exemplo, onde a Hidrolife aplica esses conhecimentos, inclusive com sistemas, né, inteligentes de aviso sonoro. Se por algum motivo faltar o produto ou o sistema por algum motivo parar de funcionar, ele vai tocar um alarme sonoro. Beleza, gente? Então a Hidrolife está aqui para o que vocês precisarem, para o empresário, para o consumidor. Então nós trabalhamos, por exemplo, com restaurantes, bares, enfim, todos que tenham sistemas alternativos de captação de água, como eu já expliquei para vocês, né? Indústrias, condomínios residenciais, sejam horizontais, sejam verticais, né? Enfim, hospitais, shopping. Nós temos uma gama bastante grande de portfólio onde a gente está inserido. Beleza, pessoal? Então vamos falar um pouquinho agora o que é a água no nosso dia a dia. Bom, como a gente já comentou com vocês, né? A água é uma coisa assim muito subjetiva para a gente falar. Por quê? Porque ela envolve tantas variáveis, tantas coisas, e muitas vezes a gente acha que a água, poxa, mas a minha água que está lá é uma água muito pura, é uma água cristalina. Na verdade, a água ela é composta por mais de 150 parâmetros químicos, né? Então nós temos N parâmetros químicos, desde magnésio, cálcio, vários metais, alumínio, cádmio e assim vai. Isso é normal das características da água. Por isso que nós temos a portaria 888, que ela justamente regulamenta quais são os níveis de cada um desses parâmetros químicos que nos garanta que a gente tenha uma água de qualidade e que a gente possa estar fazendo uso de algo que realmente não vai fazer mal para nós. Pelo contrário, algo que vai trazer saúde, né, e bem-estar para nós no dia a dia. E a água não é diferente, né? Então, uma água, por exemplo, isenta, né, de todos esses parâmetros químicos ou de alguns sais minerais, não é uma água ideal para ser tomada. Nós temos alguns equipamentos hoje, que inclusive a Hidrolife também trabalha, que são sistemas de tratamento físico-químico, que nós chamamos de filtragens especiais. Nós temos nanofiltração, nós temos sistemas de abrandamento por troca catiônica, por troca aniônica, nós temos sistemas de zeólitas, enfim, existe uma gama, né, tecnológica hoje de filtragem de água, por exemplo, né, um sistema de desmineralização da água também, onde garante que essa água ela é 100% somente água e ela não tem nenhum desses parâmetros químicos presentes nela. Porém, como eu disse, ela não é o ideal para a gente estar utilizando no dia a dia. Por quê? Porque o nosso corpo necessita de alguns componentes químicos, né? Nosso corpo necessita de uma certa quantidade de sódio, de uma certa quantidade de cálcio, de uma certa quantidade de magnésio, enfim, de todos os parâmetros que nós temos dentro da água. Como eu disse para vocês, são mais de 150 parâmetros. E é justamente isso que nós fazemos no dia a dia, né? Ajudamos pessoas, ajudamos empresas, ajudamos instituições a poder retirar da água aquilo que ela tem de melhor, né? Que é proporcionar a vida para a gente, né? Proporcionar a nossa saúde. E isso é muito importante. Muitas vezes, algumas doenças que nós podemos ter no dia a dia está atrelada justamente a uma qualidade da água. Por isso que é extremamente importante que a gente siga essa portaria 888,
que a gente saiba, conheça a água que a gente está consumindo e que essa água esteja dentro dos parâmetros de qualidade que nós precisamos, tá bom? Então, gente, isso é muito importante para o nosso dia a dia, tá? E a gente poder fazer uso dessa água, poder tomar de forma, né, que a gente garanta que ela vai suprir todos os sais minerais, todos os parâmetros que o nosso corpo necessita para as suas funções vitais. Isso é extremamente importante. Em contrapartida, nós temos alguns elementos que estão presentes na água, que estão presentes em todos os alimentos praticamente que a gente consome, que em níveis altos podem ser prejudiciais, podem ser cancerígenos, podem causar uma pedra no rim, pode causar algum distúrbio alimentar ou algum distúrbio medicinal que possa causar algum problema para você no dia a dia. Por isso, da extrema importância da gente fazer esses controles, da gente ter a água como um bem mais nobre que Deus proporcionou para nós, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Gostaria de agradecer demais toda a oportunidade que nós tivemos aqui, tá bom? E ficar aqui aberto para o que vocês precisarem e deixar o Grupo Hidrolife, Inteligência da Água, à disposição para tudo que vocês precisarem no dia a dia. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, tá bom? E agradeço demais a oportunidade de estar participando aí com vocês. Muito obrigado, um abraço, até mais. Chamamos agora Eloine Micarelli, gerente de recursos hídricos do IAM, Instituto Ambiental de Maringá. E o tema é o Dia Mundial da Limpeza 2025. Olá, tudo bem? Bom, gostaria primeiramente de estar agradecendo o convite em nome do Instituto para a gente estar aqui participando dessa palestra. E hoje eu vim apresentar o case que nós realizamos neste ano de 2025, que é o Dia Mundial da Limpeza. O Dia Mundial da Limpeza é um projeto que a gente pensou em como unir a sociedade maringaense como um todo, falando sobre sustentabilidade, falando sobre meio ambiente, sobre resíduos, coisa que é cotidiana para quem trabalha com isso, mas nem sempre para a população que convive com isso, com problemas de resíduos, descartes irregulares e tudo mais. Então, para me apresentar, né, eu sou a Eloine, estou hoje como gerente de recursos hídricos aqui no Instituto Ambiental de Maringá. Sou formada em Geografia pela UEM, tenho uma especialização em Gestão Ambiental e uma especialização em ESG vinculada à parte de sustentabilidade nas corporações. Dito isso, né, tem algum tempo que eu já venho trabalhando com a parte de resíduos, educação ambiental, sustentabilidade. É um tema bem importante, bem relevante, que a gente precisa que isso chegue de uma forma mais acessível para a população mesmo da cidade, seja você na sua empresa, em qualquer projeto que isso vá ser aplicado. Qual que é o desafio, né? A gente teve, no início do ano de 2025, tivemos o dia D, que foi vinculado para retirar resíduos para diminuir a dengue. Então, foi um projeto vinculado à dengue. Foi retirado em torno de 190 toneladas, mais ou menos, em diversos pontos. Então, no outro dia, o que aconteceu? Estava igual. Nisso, nós viemos pensando como que a gente poderia envolver outras pessoas para não ficar só a prefeitura coletando, né, resíduos que foram descartados de forma errada. Como que a gente pode envolver a sociedade, tanto quanto o empresário, quanto a dona de casa, todo mundo numa ação única.
E foi através desse projeto, né, o Dia Mundial da Limpeza, que a gente começou a trabalhar em cima disso, dessa educação, dessa consciência sobre o meio ambiente, sobre resíduo, descarte regular de resíduos. Então, o Dia Mundial da Limpeza, ele é um projeto que vem da Estônia. Eles realizaram a limpeza do país com a parte de voluntariado mesmo, então foi a sociedade que fez isso. E hoje, atualmente, esse projeto está em mais de 190 países. Esse projeto está vinculado com a agenda da ONU, então está vinculado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, está vinculado aí com uma série de critérios relevantes aí para o próximo de sustentabilidade, de meio ambiente, principalmente voltado para a pauta de resíduo. Porque quando a gente fala de resíduo, a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de possíveis doenças, proliferações que possam ocorrer. A gente está falando de educação, não só educação ambiental, mas como educação como todo, porque muitas vezes as pessoas acham que colocar o seu lixo na porta de casa, ele some. E não existe jogar fora, não existe fora, né? A gente sempre usa essa palavra no meio, principalmente quando a gente vai falar sobre resíduos, que não existe jogar fora, existe você colocar o resíduo no local e ele ir para outro, né? Não existe fora do planeta, não existe existe fora da sua calçada, mas isso vai para algum lugar, seja parando num rio, seja indo para algum aterro. Então, a gente identificando uma série de critérios, né, estudando sobre o projeto, identificando algumas questões de educação ambiental que nós temos no município, a gente identificou que esse projeto seria de extrema relevância. Dito isso, né, nós iniciamos aí uma jornada desde janeiro para compreender mesmo qual que era a situação, como que a gente ia fazer para executar, para atingir o nosso objetivo, porque nós estamos falando de um projeto voluntariado, onde as pessoas saem da sua casa num sábado de manhã para estar fazendo voluntariado, coletando resíduo que não foi ela que deixou, isso lá aonde ela foi recolher, né? Então, iniciamos o planejamento em janeiro. Entre março e maio foi escrita de projeto, o estudo sobre ação, quem que representa, né, esse movimento aqui no Brasil. Em junho nós fizemos o lançamento do projeto, junto dele nós chamamos de Pacto Verde. O Pacto Verde ele veio para amarrar, deixar uma cara de Maringá nesse projeto, então a gente deixou mesmo para colocar isso de forma pública. Então, as empresas, as pessoas, as entidades, as associações assinavam esse pacto, tornando público que seria parceiro nesse movimento. E a partir de julho e agosto, a gente teve esse engajamento vinculado aí nas empresas, as entidades também virem até nós, teve esse movimento como todo, com a sociedade, né? Esse movimento de engajar mesmo as pessoas a estarem participando desse evento. Em setembro, nós tivemos a divisão e a escolha dos líderes. Então, tínhamos líderes que estavam vinculados com a área ambiental, que faria uma organização e uma orientação de forma mais assertiva nos pontos. Nós fizemos as seleções de 17 pontos, que serão pontos focais para distribuir esse pessoal. Então, desses 17 pontos, nós tínhamos 17 líderes. Esses líderes foram treinados, capacitados, para poder saber com que lidar, quais informações iam precisar serem prestadas ali durante a coleta desse resíduo. Então, esse projeto nada mais é do que tirar a população, né, as pessoas da sua zona de conforto, de não saber para onde que esse resíduo está indo, de saber que perto da onde você mora tem uma área verde que as pessoas descartam, tornar o sentimento mesmo de pertencimento a esse projeto. Então, a gente vinculou isso aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Acho que o principal seria o DS11, que está vinculado às cidades e comunidades sustentáveis, porque foi um projeto 100%
balizado com apoio da sociedade civil, das empresas, das entidades como vinculado também ao DS 12, ao DS 13, ao DS 15 e principalmente, eu acho que é o que mais deu força para esse projeto, para esse movimento, que foi a ODS 17, que se chama Parcerias e Meios de Implementação. Através de parcerias, acredito que a sustentabilidade ela vá muito mais longe. Assim. A gente precisa de parceiros, porque nem nós, né, como prefeitura, a gente executa o serviço de limpeza constantemente para que não haja esses resíduos nos locais. Só que esses resíduos vão parar nesses pontos porque existe uma falta de educação ambiental, uma falta de educação em si, das pessoas despejarem esses resíduos, né, esses lixos em quaisquer locais. E a questão da parceria, que é válido também informar, nesse projeto não houve nenhum tipo de investimento de verba pública, a gente fez 100% vinculado com as parcerias, então eram pessoas que doavam luvas, sacos de lixo, as empresas transportadoras forneceram caçambas, então teve diversos pontos ao longo desses meses de planejamento que foi vinculado 100% com parceria. Então, esse evento em si, esse projeto, ele só ocorreu por meio da parceria. Hoje a gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, eles são extremamente importantes para a gente desenvolver certos pontos, seja dentro da empresa, seja dentro da comunidade, da sociedade. Então, foi bem importante a gente alinhar quais objetivos a gente ia ter vinculado dentro desse projeto. Então, como eu já falei um pouquinho, né, sobre o Objetivo 17, mas ele até trouxe uma frase que fala: o sucesso do Dia Mundial da Limpeza em Maringá é um testemunho da força das parcerias multissetoriais, essenciais para atingir os ODS. Então, a gente teve vínculo muito grande de parceria, seja com o poder público, entre nós e outras secretarias e outras instituições do Estado, como o Instituto Ambiental, o Instituto Agroterra. Também tivemos apoio das instituições privadas e da sociedade civil, que levou aí o grande impulso de trazer pessoas, né, para esse evento. Então, nós tivemos uma mobilização bem estratégica. Tivemos as inscrições online, isso foi o primeiro passo, a gente soltou o link formulário para estar divulgando, informando questões principais assim, do projeto, até que a gente chegou no ponto 2, que seriam 17 pontos de encontro, onde que seria, quem que estaria nesses locais. No ponto 3, né, a gente teve a questão dos líderes de ponto, nós chamamos eles de líderes voluntários, foi o pessoal que estava de linha de frente, que ficou em contato com nós o tempo todo, para poder estar caminhando da melhor forma possível esse projeto. E o ponto 4 seria o fechamento, né, do evento, que foi a destinação correta. Então, nós conseguimos que o aterro recebesse 100% de forma gratuita esses resíduos. Então, eles entenderam a importância desse projeto, entenderam o quanto isso ia impactar para a educação ambiental, e então aceitaram ser nossos parceiros também nesse projeto. E aí nós temos os resultados quantitativos. Tivemos a retirada de 38 mil quilos de resíduos. Então, desses 17 pontos, a gente retirou 38 mil quilos, 100% de obra voluntária, transporte 100% doado pelos transportadores e o recebimento também 100% feito sem nenhum custo para o município. Nós tínhamos alguns pontos de coleta de resíduos eletrônicos. É aquele resíduo que você não pode mandar para o aterro, você não pode mandar, você precisa de um local correto para estar destinando. Então, nós fizemos o recebimento desses resíduos eletrônicos, deu em torno de 685 quilos. Então, a gente destinou ele também de forma adequada. Para fechar esse evento, nós tivemos o plantio de 250 mudas,
porque isso está muito vinculado com a parte de resíduos, né, o objetivo 13, principalmente. Então, nós limpamos algumas áreas e fizemos o reflorestamento. Então, a gente fez o plantio em algumas áreas que tinham essa necessidade de fazer plantio. E nós chegamos aos incríveis números de 600 voluntários participando desse evento. A gente acredita, pelo que eu conversei com outras entidades que participaram, que passamos de 900. Muito fácil, assim, de voluntários, falando sobre o meio ambiente, falando sobre sustentabilidade, falando sobre educação ambiental, sobre resíduos. E então foi um evento de grande impacto, porque eram 600 pessoas, no mínimo, que estavam falando sobre um dado extremamente relevante para nós que somos da área de meio ambiente. O engajamento que nós tivemos entre empresas e entidades que foram parceiras foram em torno de 52. Então, todas as empresas que vieram a público informar sobre o evento, convidar seus colaboradores, convidar seus associados a estarem participando. Então, teve empresa que não conseguiu, empresa ou entidade que não conseguiu participar com muita mão de obra, eles enviaram 2, 3 pessoas. Teve empresa que não conseguiu levar nem tipo voluntário, então eles doaram as luvas para os voluntários que fossem. A gente também teve doação de água, doação de frutas, comidas, né, bolachas, enfim, sucos. Então a gente teve esse tipo de apoio de empresas que ou levaram voluntários ou não puderam comparecer com voluntários e que quiseram ajudar os outros, né, que estariam envolvidos nesse processo. E uma forma, né, uma ideia que nós tivemos ao longo desse processo de planejamento foi a ideia do caçadores de lixo perdido. Por que colocar uma brincadeira no meio de algo tão sério? Foi realmente para a gente gerar um engajamento e uma diversão de quem estava nesse processo de coletar o lixo do outro, né? E é um ponto que a gente colocou de atenção para as pessoas verem de fato o que tanto tem nesses fundos de vale, nessas áreas verdes que as pessoas acabam descartando. E a gente teve mais de 94 registros, então a gente considerou um sucesso, assim, passamos na verdade de 94 registros, mas esse é o dado que a gente está utilizando como base. Incentivou realmente as pessoas, enquanto eu estava ali fazendo esse voluntariado, a gerar uma competição saudável entre quem achava algo mais estranho que não deveria estar nesse local, né? Então, alguns dos vencedores foram essa bola 8 de sinuca, e o vencedor foi esse vinculado com a Guarda Presidencial de Brasília. Então, era casaco que a gente encontrou aqui em Maringá, vinculado à Guarda de Brasília. E aí o pessoal achou isso muito curioso, muito inusitado, e foi o nosso vencedor, assim. E é um momento mesmo de parar para pensar de por que isso está aqui, por que a pessoa não levou isso para doar, ou enfim, né, como que isso de Brasília chegou até aqui em Maringá. Feito isso, né, todo esse processo de voluntariado, dessa gincana que a gente teve dos caçadores de lixo perdido, nós fizemos um evento de encerramento que ele ocorreu no Parque Alfredo Niffer, onde nós fizemos a premiação dos caçadores de lixo perdido. Alguns resultados qualitativos que eu trouxe são os feedbacks que nós tivemos das pessoas do grupo que participou, né, desse voluntariado, e alguns são bem interessantes, como esse que ele traz, que foi voluntária, levou o filho de 7 anos, e ela fala, né, acredito que devemos ensinar desde cedo a importância de cuidar do meio ambiente para as futuras gerações, e que eles adoraram a experiência. A iniciativa, né, de envolver essas instituições que venham novos projetos para melhorar a nossa cidade, e que ela foi voluntária e levou a neta dela de 9 anos. Enfim, são alguns resultados que... Isso eu acho que foi o mais interessante, foi ver que as pessoas que tinham sido voluntárias estavam ali se dedicando um tempo. O evento foi das 8
ao meio-dia, mais ou menos. Então, era sábado de manhã, onde nós tivemos 600 pessoas destinadas, focadas para fazer coleta de lixo. Isso foi muito legal e elas estavam felizes em fazer algo pela sociedade. Porque dessas 600 pessoas, se elas multiplicarem essa informação de, olha, eu achei um casaco, eu achei um uniforme, aconteceu também que a gente achou teste de gravidez nas áreas verdes de Maringá, e multiplicando essa informação, olha, eu achei tal coisa, vamos tentar cuidar, vamos verificar que a gente vai jogar isso, qual que é o local correto. Foi uma forma realmente de difundir a educação ambiental, a palavra do meio ambiente, entre outras pessoas, que não só as pessoas que estão no meio. Uma frase também que eu queria deixar aqui, né? Esse projeto representa a força da colaboração entre o poder público, iniciativas privadas e a sociedade civil em prol do futuro mais sustentável. Então, como eu falei no início, sustentabilidade não se faz sozinha, sustentabilidade se faz em conjunto. Nós precisamos do poder público, nós precisamos das empresas privadas e nós também precisamos da sociedade civil. Então, é uma junção de colaboração. A ODS 17 se enquadra extremamente, perfeitamente nesse projeto, por conta dessa questão, né? Então, para concluir a palestra, né, eu trouxe alguns resultados, né? Então, é um legado que a gente deixou consolidar, um posicionamento como a cidade, ver a questão de sustentabilidade, um impacto mensurável, então é um resultado concreto que a gente teve de engajamento das pessoas, da limpeza, da parte de educação ambiental e um futuro, né, nós chamamos de base sólida de projetos ambientais continuadas na cidade, porque nós queríamos fazer algo que saísse da bolha só de quem é da área ambiental. Nós queríamos que tivesse um impacto que fosse mensurável, quantificável, a gente conseguiu, e futuro sustentável, porque nós queremos continuar fazendo esse tipo de projeto, esse tipo de impacto. Nós, óbvio, não queremos ficar levando voluntários para coletar lixo, mas se isso for necessário para as pessoas pararem um pouquinho, para pensar nas suas atitudes, para ela criar aquele sentimento de cuidado com o local, com as áreas verdes da nossa cidade, é algo sim importante, relevante. Então, o Dia Mundial da Limpeza demonstrou que a transformação ambiental acontece quando toda a sociedade se une em um objetivo comum. Hoje nós passamos de 400 mil habitantes, então talvez seria interessante, quanto mais a gente conseguir difundir as informações de educação ambiental, as informações sobre a sustentabilidade, sobre o quanto é importante a gente separar o nosso resíduo em casa, não destinar de forma imprudente. Quanto mais a gente conseguir falar sobre isso com mais pessoas, acredito que mais a gente vai melhorar a nossa educação ambiental como um todo. Falar sobre meio ambiente tem muitos viés, porque, como eu iniciei falando, não é só sobre tirar lixo no local. A gente está falando de saúde pública, a gente está falando de uma parte social também da sociedade. Então, hoje o meio ambiente, hoje não, né? O meio ambiente ele está extremamente vinculado com a parte social da nossa sociedade. Então, é importante que a gente envolva cada vez mais pessoas que estejam fora da bolha do meio ambiente, que nós que somos da área sabemos que o assunto ele é muito falado e difundido no nosso meio. Quando a gente extrapola, né, quando vai para outras áreas, isso é diferente. Então, acho que essa é a minha mensagem que eu queria deixar, que sustentabilidade não se faz sozinho. Nós precisamos de um apoio, seja da sociedade civil, da sociedade organizada, das associações, das empresas privadas, do poder público. Isso precisa ser feito e construído em conjunto. E é isso, mais uma vez gostaria de agradecer a participação. Com apoio total à COP30, com realização em Belém, no Pará. Encerramos esta maravilhosa conferência com a máxima do Mestre Jesus, que diz: olhai que agora torno todas as coisas novas.
Olhai que agora é o tempo aceito. Olhai que agora é o dia da salvação. Jesus traz todas as coisas para esse presente momento. Jesus traz o tempo, a eternidade para esse presente momento. E também nos diz, hoje é o dia da salvação. Então, passado, presente e futuro estão no hoje e nós podemos mudá-lo. Desde que nós possamos fazer o de melhor de nós para o mundo. Eu quero aqui agradecer imensamente todos os nossos parceiros, nossos agentes realizadores, os palestrantes magníficos que falaram de assuntos com vivência, com conhecimento, que realmente nos trouxe muita luz neste 22 de outubro de 2025. A vocês, um forte abraço e até a próxima oportunidade. Programa Empresas e Profissionais do Paraná NET. Oferecimento a Devanil, corretor de imóveis, trabalhando negócios para ver você feliz.